Saúde, Força e Fé. Estamos aqui com a honra de estar mais uma vez com o Dr. Fernando Macedo. É um médico muito conhecido de vocês na rede social. Já tivemos o prazer de estar com ele no nosso podcast, na belíssima clínica que ele tem aqui em São Paulo, na frente do Parque Ibirapuera. E agora é o jogo de volta. Ele veio aqui conhecer nosso estúdio, a nossa casa, e está nos prestigiando aqui com mais um podcast para informar vocês de tantas novidades que ele vem buscando no mundo com os seus congressos, com o seu conhecimento. E há pouco ele foi na Coreia e tem muita novidade para trazer para a gente. Dr. Fernando Macedo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no CEO TV Podcast. Quero agradecer ao Rodrigo. Realmente, como ele disse, a oportunidade de estar de novo conversando com ele. Eu falei antes aqui do ar de insights que eu tive do nosso primeiro podcast que foi gravado na clínica. Uma das unidades da clínica, a gente tem 4 unidades ali ao redor do Ibirapuera, né? E agora estamos com uma unidade extremamente disruptiva, que eu acho que nós vamos falar um pouco, do Rio de Janeiro. Então, obrigado. A gente vai começar esse programa aqui lhe presenteando. O programa aqui trouxe uma lembrança para você, né? Muito obrigado. Olha, eu sou daqueles que, não sei, eu fui ensinado assim, que o presente se abre na hora, entendeu? Então eu já vou abrir aqui para saber o que eu vou usar, como é que eu vou ficar. Olha aí, que legal. Já adorei o presente, uma cor que eu adoro. Vou lembrar de você. Opa. Quando eu usar, né? Obrigado pela gentileza, Rodrigo. Sim. Muito obrigado. Legal. A gente sempre olha a colometria, né? Porque como a gente acredita muito bastante da energia, as cores também têm energia, né? Então eu dei uma olhada um pouco nas suas redes sociais e que você usa bastante gola polo bem sofisticada, e aí a gente dá esse simples presente. Perfeito, acertou na mosca. Para você, né? Muito obrigado. Para fazer começando aqui o Break the Ice aqui nesse nosso ambiente, a gente tem uma pilha de cartinhas aí na sua frente. Certo. E eu tenho uma pilha de cartinhas aqui na minha frente. Essa sua cartinha aí é uma cartinha de Life Coaching. Vai sair uma pergunta do cosmo aí, do universo, e você vai ler essa pergunta para você mesmo e vai responder aqui para o programa. Aí depois eu vou fazer uma pergunta de business para você, que também não sei qual é, para a gente fazer o break the ice desse nosso episódio. Perfeito. Você pode escolher aí a que você quiser. Eu tenho que escolher mesmo. Você... no verso tem uma pergunta? Exatamente. Olha que legal. Como você pode ser alguém mais presente em sua família? Então já respondo já. Já. Você sabe que eu andei pensando nisso recentemente, porque eu tenho 2 filhos, a Marina, que tem 23, que se formou em Direito agora e está encaminhada, está trabalhando no escritório que ela queria, e o Gustavo, que tem 19, que inclusive está com o joelho operado e está fazendo relações internacionais na GV, e tá tudo bem, minha esposa, a Alessandra. E eu trabalho muito, e eu adoro o que eu faço. E como é que a gente divide o tempo para a gente estar presente? E eu cheguei à conclusão que são nas pequenas conversas que a gente tem no tempo que a gente está junto em casa, né? Almoços, jantares, a gente sabe o poder que existe da união ao redor da mesa, né? Então eu decidi que naquele momento que eu tô com eles, eu tenho que ter foco. Então isso pode ser não só para mim. No momento que você tá com seus filhos, com a sua esposa, e que não precisa ser longo, mas você focar no que está acontecendo, que nem sempre foi assim, a gente desfoca, está com um problema na cabeça, a gente está querendo resolver outra coisa com a pessoa na sua frente. Para a família, é tão importante isso, que eu fui percebendo, quando eu dou atenção em cada momento, o quanto isso me retribui de uma relação que vai se mantendo muito boa, e até da satisfação deles de eu estar presente. Então, para mim, é isso que vale.
né? É tentar fazer programas juntos, viagens, que ainda os meus filhos ainda vão, se a viagem for legal. Se for mais ou menos, eles já não vão. E estar presente no momento. É isso. Uma das coisas, doutor Fernando, que eu tenho buscado evoluir o meu espírito, né? Pós-divórcio, né? Fui divorciado nesse âmbito aí da família. Tive esse fracasso, né? De um divórcio e tenho recomposto a minha vida. Mas dentro do que eu venho estudado, eu tenho tentado me desafiar de desligar o telefone na hora da refeição com a família ou com alguém querido, seja uma namorada, seja quem esteja, desligar. Ali. É um exercício hoje, nesse mundo nosso conectado, muito difícil de fazer, porque dá e mostra o quanto a gente está viciado nesse negócio celular. Mas esse é um exercício interessante, pedir para todo mundo desligar o celular e aproveitar aquele momento da ceia, da comida, se inspirando muito no que Jesus fez no último ato dele, foi o quê? A Santa Ceia. Uhum. É difícil esse exercício. É difícil, eu acho que desligar, eu não desligo, mas eu nunca ponho na mesa. Por que eu não desligo? Porque às vezes eu vou esquecer ele desligado depois, esse é o problema. Aí você tá achando que tá com o celular ligado e não tá, né? Uhum. Mas eu quando alguém pega o celular na mesa, eu falo, vamos deixar para depois, né? Porque agora aqui não é a hora, né? Eu faço esse exercício, mas eu não desligo. Pela preocupação de depois largar ele desligado por horas sem saber, entendeu? Eu tô no processo, fui desafiado nesse exercício e tô tentando, não é fácil não, tá? Eu vou fazer agora aqui uma pergunta para você de business coaching, também aqui retirado dessa pilhinha de cartas. Quando estiver com 90 anos, qual a trajetória de sucesso você quer contar aos seus netos? Muito boa pergunta. Eu acho que eu venho trabalhando numa trajetória de sucesso, de crescimento, de formação de uma clínica, de colocar a minha expertise, que eu estudei tanto, 25 anos fazendo lasers, procedimentos cosmiátricos, a Escola Paulista, da qual eu sou, que é um templo da relação médico-paciente, que é o que mais eu gosto de fazer na vida, é me relacionar com o meu paciente e tirar o melhor possível do resultado que nós estamos buscando a partir dessa relação. Entender o que ele precisa ou o que ele quer. Então eu venho construindo uma carreira de dermatologista, que foi sendo focada bastante na parte estética, porque o meu chefe na Escola Paulista em 98 ele fundou a cosmetria numa escola pública, quando a gente só tratava a doença, porque percebeu o quanto isso era importante para as pessoas. Então, eu vou chegar na sua resposta. Então, eu venho construindo uma carreira, eu venho construindo clínicas, eu venho treinando pessoas, ensinando o que eu faço. Minhas dermatologistas assistentes, que eu quero que elas cresçam. Então, isso é tudo parte de uma coisa que é levar o bem para os meus pacientes. Mas não é só isso que eu quero. Com 90 anos, eu quero ter feito alguma coisa muito importante na área da filantropia. Daí eu tô com uma ideia, estou discutindo com o pessoal de Harvard de levar o laser não só para um benefício local, mas para um benefício sistêmico, de metabolismo celular em geral, para pensar se não é possível desenvolver, como já existe, o tratamento de lasers de corporais, de áreas grandes, e já tem pesquisa nesse sentido, para melhorar a saúde das pessoas, inclusive pacientes com câncer. Então esse é um projeto que está vindo, e eu não tenho pressa, então eu quero chegar nos 90 anos tendo construído uma carreira de sucesso, mas tendo feito alguma coisa maior no sentido de saúde pública. Ou ajudar de alguma outra forma as pessoas que não têm tanta capacidade ou acesso de ajudar essas pessoas. Eu ainda chego lá. Esse pensamento seu é um pensamento elegível de prêmio Nobel.
É que eu tive realmente, eu não sei se isso é uma longa distância, né? Aham. Mas o fato é que eu conversei com pessoas que estão pesquisando isso e que têm interesse em usar ou fazer uma parceria comigo, estão nos Estados Unidos, né? No sentido de também desenvolver isso aqui no Brasil. E isso é uma coisa nova que eu nunca tinha falado, então, primeira mão aqui estou falando isso, porque eu acabei de vir num congresso quando eu encontrei essas pessoas e falei, olha, eu estou muito interessado nessa linha. Falou, por que que a gente não faz alguma coisa junto? Então, estamos começando aí. Porque eu digo que isso é elegível a prêmio Nobel? Porque é ciência altamente avançada, junto com a expertise de um pesquisador, cientista, médico que você é, a serviço da população mundial. É. É caminhar e colocar para frente isso aí, né? É isso aí. A gente vai... temos acompanhado, doutor Fernando, essa clínica estupenda no Rio de Janeiro, né? E a gente queria entender um pouco das características dessa nova clínica, quais são as vantagens para os clientes irem lá e quais são os benefícios para, a princípio, hoje, a população do Rio de Janeiro, né? Tem uma frase do Dostoiévski que uma paciente minha me colocou uma vez, e ele fala, a beleza salvará o mundo. E aí é uma frase curta, você pode levar isso para qual entendimento você quiser. No meu entendimento, é que as coisas belas trazem uma percepção de de bem-estar, de saúde, de desenvolvimento, ou seja, de querer construir também ou estar em sintonia com alguma coisa bonita que é a natureza em si, tá? E eu vejo muito o poder da autoestima no que eu faço. O quanto pequenas coisas que nós conseguimos e mudamos nas pessoas são capazes de fazer essas pessoas melhorarem como pessoa, no trabalho, nas relações, na saúde, por um clique que é muito importante para ela e que nem todo mundo percebe. Nesse contexto, a Clínica do Rio de Janeiro vem como um lugar de saúde total. Porque a gente sabe, o mercado carioca ele é muito focado no corpo. E aqui em São Paulo a gente é mais focado na fachada, no rosto, no que está para fora, né? A gente não tem praia, a gente está sempre vestido, ou bem vestido, ou não, mas... Então a ideia da Clínica do Rio, primeiro, é que é um lugar muito bonito. Que impacta quando qualquer um chega lá. Eu também fui impactado quando cheguei lá pela primeira vez, porque aquilo já existia, tá? Não é que a gente criou. A gente fez uma parceria com a pessoa que é dona do espaço para que a Human Clinic fosse lá, né? Eu fiquei impactado da união do jardim com a piscina, com a casa. A área total é 10 mil metros quadrados, a casa tem mais de 4 mil metros quadrados, é uma mansão. E ali tem quadra de beach tênis ou de futevôlei, tem um espaço para yoga, tem um espaço kids, E dentro desse complexo, a gente não tem só a Human Clinic, a gente tem parceiros, por exemplo, pessoas que são os cabeleireiros, tem um spa, e a gente quer desenvolver também a parte física, com tratamentos corporais, que isso é muito importante para o carioca, e mental, de saúde mental. Então, e o espaço é tão bonito, tem auditório, tudo, que a ideia também é fazer um cross com empresas parceiras para que elas também exponham lá o que interessa para elas e, ao mesmo tempo, divulguem o nosso trabalho e o espaço. Então, é um espaço para o paciente ser tratado como ele é tratado na Human Clinic. É um espaço de beleza única, que realmente é difícil falar da gente, mas é isso, tá? E uma medicina bastante integrativa de wellness, de bem-estar, que também está muito sendo falado, né? Então eu acho que é tudo isso. Maravilha. E você consegue integrar lá
paciente, a criança já brinca. Tem um espaço, porque é grande, tem um espaço, um parquinho para as crianças. O paciente está lá, está com o filho, está com alguém para acompanhar, né? E pode continuar. E o Rio de Janeiro, por ser um lugar, eu entendo, mais worldwide do que São Paulo, para quem está lá fora, né? Quem está lá fora, na minha experiência de morar 2 anos fora do Brasil, é que ainda visualiza um pouco São Paulo como a grande centro financeiro do Brasil. O estrangeiro visualiza Rio de Janeiro e Manaus, por incrível que pareça. A floresta amazônica e o Rio de Janeiro. Então eu creio que esse vai ser o templo de beleza da América do Sul, para que as pessoas que estejam passando pelo Rio de Janeiro queiram conhecer esse espaço, né? Você falou uma coisa que também é um nosso pensamento secundário, que é atrair o turista. Que a dermatologia brasileira, a cirurgia plástica, a nutrologia é muito conceituada fora do Brasil. Então já vem muita gente fazer procedimento aqui. Então realmente é ter acesso a esse público, né? Aos poucos, com parcerias, com ativações com rede hoteleira, com empresas da área, entendeu? E uma coisa interessante, que é uma outra ideia que está sendo colocada em prática, é que o espaço é tão amplo e tão legal e bonito e interessante para as pessoas quererem estar lá, que nós vamos fazer um clube lá, só para 1.000 pessoas, que vão poder usar o espaço de alguma maneira nas atividades e ter vantagens nos serviços, principalmente, que estão sendo prestados ali e, inclusive, nos serviços da Human Clinic, nos procedimentos que a gente faz com a nosso treinamento aqui de São Paulo. Eu mesmo estou indo lá uma semana por mês para começar a fazer uma clientela local e treinar as dermatologistas e os outros profissionais que trabalham com o que eu faço. Maravilha. Isso aí no México, por exemplo, eu via que quando eu morava lá tinha inclusive parcerias com cartões de crédito. Bandeira própria com o nome do espaço, né, no cartão de crédito, impresso no cartão de crédito, acho que uma parceria, né? Uhum. E também eu aprendi muito no México, numa loja chamada Palácio de Gelo, que era a questão dos pontos, que trocava os pontos do cartão pelos serviços. E aí e cada vez que você consumia gerava mais pontos, até que eles criaram o cartão próprio e os pontos próprios. Então você sempre consumia, ganhava ponto. Aí para gastar o ponto que ganhava, consumia. Muito interessante. A gente já teve essa ideia também do cartão, mas tem muita coisa ainda pela frente, né? Sem uma modelagem aí financeira para fazer. Você está muito próximo da Coreia e tem tudo que a gente conversou do outro podcast, você falou que estava indo à Coreia e depois acompanhei nas suas redes sociais e você sempre que vai para lá pesca e traz muitas inovações para o mercado sul-americano, né? Acho que de forma muito pioneira no mercado sul-americano. O que é que tem na Coreia de avançado hoje em relação aos procedimentos estéticos que você tem visto que é aplicável também para o mercado latino-americano? Eu estive 3 vezes na Coreia. Os últimos 3 anos eu estive lá. É impressionante como é possível inovar com educação e com políticas de incentivo para as pessoas empreenderem. Isso fez a Coreia mudar de status. É o local onde as pessoas não só vão para conhecer, estão indo para conhecer a Coreia por causa do business. E qual é o business? Inovação na área de skincare. Impressionante. Produtos mais variados possíveis, com tecnologias que usam. Vou falar 2 coisas aqui. O PDRN, que é o esperma do salmão, e exossomos, que são sinalizadores celulares que, colocados dentro da pele, sinalizam para as nossas células ou produzirem colágeno, no caso dos exossomos, ou regularem
a pigmentação no caso de manchas, ou terem efeito anti-inflamatório, ou engrossarem e potencializarem fios de cabelo. Estou falando de cosmético. Mas isso tem produtos também, que podem ser injetados ou que podem usar. Eu trabalho muito com energia, no caso que é laser e outras tecnologias, e a gente faz microperfurações, abrasões, ou a gente quebra a barreira da pele, e esses produtos colocados sobre a pele, eles penetram bastante e fazem o efeito que a gente quer na derme, tá? Então, um dos focos que a Coreia se desenvolveu muito foi em skincare. Você entra numa farmácia coreana de skincare, existe o cara que é o coach de skincare lá, que é tanta coisa, que ele te dá. Você pode contratar uma pessoa para te direcionar lá dentro. Além disso, tem a questão dos produtos. Eles são bastante pioneiros em fios de sustentação, que não é o que eu faço, mas também fios para colágeno, só para colocar, para estimular colágeno, isso eu faço. E as tecnologias, lasers ou não lasers, porque tudo parece laser, mas algumas não usam luz, usam energia elétrica, que a gente chama de radiofrequência, usam microagulhas com energia elétrica, usa ultrassom, que é usado para visualizar a imagem no corpo, mas quando você foca o ultrassom, você faz micro áreas de coagulação para você regenerar, fazendo colágeno novo e fibras elásticas novas. Então, a última vez que eu fui, chegou uma grande novidade aqui, que tem um nome mais complicado, é uma radiofrequência monopolar, mas a ideia é colocar como se fosse chips de 2 centímetros por 2 milímetros de energia indolor, através de uma ponteira, que parece um laser, para você regenerar a sua pele de dentro para fora. Essa energia faz uma agressão controlada e o seu organismo entende, através da ativação do fibroblasto, que ele precisa renovar aquele tecido. Isso a gente faz com outras tecnologias, mas uma das grandes vantagens desse aparelho, que é o Cool Phase, tipo fase fria, é que ele não dói. É uma maravilha, porque muita gente não tolera e não tem zero downtime. Você sai pronto para uma festa. Então, skincare e tecnologia de rejuvenescimento são duas coisas que estão bombando na Coreia. Essa questão de hoje, tem até aquela bolsa Cris Arcângeles, né? Ela vende colágeno em pó. Sim. E tem, observando nas farmácias, cada vez vejo mais essa questão do colágeno em pó. Em contrapartida, algumas pessoas me falam que fazer o pé de galinha, que tem muito colágeno natural, fazer o caldo do pé de galinha e consumir o pé de galinha. Qual é a sua opinião sobre isso? Esse colágeno artificial, ele realmente tem um efeito positivo ao consumo desse? Tanto o pé de galinha quanto o colágeno oral, e não tem trabalho científico o pé de galinha. Não sei se ele é melhor que o colágeno oral, tá? Okay. Porque não existe um trabalho científico sobre isso. Mas essa questão... E a Cris Arcângela é minha paciente. Ah, é? É. Existe uma... Sempre houve a polêmica. Tomar colágeno vira colágeno no organismo? Eles foram mudando as fórmulas. No começo, a molécula era muito grande. E ela era quebrada no intestino em pedaços menores, mas ainda assim praticamente não era absorvido. Então não funcionava. Aí eles foram mudando para pedacinhos pequenos, os peptídeos de colágeno. E aí começou a ter efeito. E se a gente pegar um estudo de meta-análise, que a gente fala, que é quando a gente junta todos os trabalhos que tem e analisa se alguma coisa funciona ou não, o colágeno oral tem algum efeito em aumentar a elasticidade da pele. Tá? Uhum. Então, isso existe como comprovação. Agora, é um efeito que é aquém do que a gente gostaria. Tá? Então, hoje em dia, se eu tiver que responder baseado na ciência, eu acho que sim, que o colágeno oral pode ajudar. É que esses procedimentos que os dermatologistas desenvolveram
no sentido de rejuvenescer a pele, de cuidar, embelezar, firmar, apagar linhas, etc., eles estão numa outra potência de efetividade. Então eu acho que só tomar o colágeno oral não vai resolver o problema. Também tomar o colágeno oral pode dar um adicionalzinho a mais, entendeu? Não faz mal, então, e pode dar um upscaling aí no contexto geral do organismo. Depois que eles analisaram tudo, chegaram a essa conclusão. Ele pode aumentar realmente, diminuir um pouco a flacidez e aumentar um pouco a elasticidade da pele. Observando essa tendência coreana de pele de vidro, né? Esse glass skin. Isso tem reverberado muito até nas séries. Minhas filhas veem muitas hoje séries coreanas, tá? Vem mais séries coreanas do que conteúdo americano hoje. Incrível isso, né? Eles estão investindo muito nessa questão do cinema focado em streamers Netflix. E como é que você vê essa questão? É verdade essa questão que as coreanas ela tem essa genética, ou se não for genética, tem cuidados já, hábitos que dá esse efeito aí que se chama de... Eu acho que não é só a genética, é realmente o cuidado, é a preocupação com a pele desde jovem. Você vai num parque na Coreia, todas as pessoas estão com boné, chapéu, sombrinha, roupa até aqui. Então a exposição solar é muito controlada, porque é um dos fatores que mancha a pele. E as coreanas, os orientais em si, eles se preocupam muito com mancha, como se fosse uma impureza. Depois eu fui entender, porque existe culturalmente a história de que quem tem mancha na pele é o camponês, e não a pessoa da cidade que é bem sucedida, entendeu? Então ninguém quer ter mancha. Isso o coreano me falou. Bom, e aí elas começam com skincare, que é muito bom desde cedo, e elas fazem procedimentos desde cedo. Esses procedimentos que eu trabalho, por exemplo, lasers, ultrassom microfocado, então Liftera, Cool Phase, Silfirmax, várias coisas da Coreia, inclusive, desenvolvidas lá, aparelhos. E existe a maquiagem também, né? Porque também tem, eventualmente, você pode usar uma maquiagem que deixa a sua pele maravilhosa, mas por baixo não é tão. Então também vi isso lá, tá? Quando você, doutor Fernando, fala desde cedo, é o que? É adolescente, é a criança, já vem com esse hábito, e isso, por exemplo, um adolescente e a criança... Os pais têm hábitos de levar numa clínica especializada como a sua, ou já existem autocuidado, máquinas que já podem usar em casa e já se criou uma cultura lá? Tá, bom, eu sou contra, tá? Criança usar cosmético. Essa é uma opinião minha. Não tem que usar, tem que brincar, tem que proteger do sol, basicamente, né? Principalmente quem tem mais risco. Não acho que deve ser estimulado essa preocupação precoce. O que eu acho é que na adolescência existem problemas que devem ser tratados. Estria, aparece na adolescência, acne, eventualmente já se identifica a tendência genética de perda de cabelo. Quantos moleques de 17 anos não estão ficando calvos? É ali que começa, ou 16. Na mulher é diferente, ela não fica careca, mas já se percebe o afinamento do fio. Ou cicatrizes. Então eu acho assim, eu não estimulo na adolescência, eu estimulo a tratar os problemas, porque isso influencia nas relações entre eles. O adolescente, ele preza muito pela autoestima. Agora, é lógico, é um cuidado básico, tem pele oleosa, usar um sabonete que tira um pouco a oleosidade, tem pele seca, hidratar um pouquinho, para por aí. Nós começamos a envelhecer provavelmente com 25 anos, se for uma pessoa normal, que não se esturricou no sol, que não fuma, que não bebe excessivamente. Então, a pessoa que quer cuidar da pele e se manter jovem, eu acho válido, e eu acho isso muito importante para a autoestima de todo mundo,
deve começar perto dessa idade, 23, 25, a não ser que tenha, é uma outra questão, alguma coisa que pode ser melhorada que impacte na relação social. Sei lá, vou te dar um exemplo. Cicatriz de acne é muito impactante para quem tem. Não precisa esperar. Trata antes. Estria. Mas no rosto, uma olheira muito marcada, a pessoa não quer se relacionar porque tem isso, entendeu? Mas a prevenção e o tratamento do envelhecimento, mais ou menos perto dos 25 anos, eu acho o ideal. Tem gente que começa um pouco antes. Então, para essa onda aí de começar com criança, de fato, isso não é antecipar demais, João, então, né? É antecipar demais. Criança tem colágeno sobrando e fibras elásticas. Você pega a bochecha da criança, você aperta, não é gostoso? É uma delícia. Aquilo é saúde. Agora, 9 anos tem acne, trata-se. Que às vezes acontece acne com 9 anos. Começa com cuidado básico. Vamos lavar o rosto, uma brincadeira. Porque isso às vezes leva a cicatrizes, por exemplo, né? Ou leva a bullying, por exemplo, sei lá, né? Mas se não tem um problema, eu acho que tem que não estimular nessa fase. Então, as manchinhas de acne, por exemplo, nas crianças de 12, 13 anos que já estoura, já faz um Tratamento de acne, pode começar a deve, né? para não se arrepender depois, não deixar cicatriz, quem tiver oportunidade. Tem inclusive novas tecnologias de laser que finalmente tratam a acne. Ah, mas tem tratamento via oral? Tem. Tem até um bem antigo, funciona super, mas é um medicamento que pode ter efeitos colaterais, que é a isotretinoína, que o nome que lançou foi a Roche, que é o Roacutan. Muita gente conhece como Roacutan, que é a marca, né? Que é espetacular para a pessoa que vai ter acne grave, vai ficar cheia de cicatrizes. Para quê? Né? Se tem acesso ao medicamento, faz esse exame de sangue, mas tem os tratamentos tópicos também. Agora, o tratamento tópico tem muita gente que não adere. Então, às vezes é legal fazer um laser que a pessoa vai lá uma vez por mês e controla perfeitamente isso, entendeu? Com essa idade de 12, 13 anos já é possível fazer alguma sessão de laser. É porque é focado na anti-inflamação e na saúde da pele. Não é para embelezar nesse momento, entendeu? Nós estivemos aqui com a doutora Maria Misa, ela é portuguesa e dentro dessa conversa que tivemos de preâmbulo de Brasil ser uma atratividade Rio de Janeiro para quem está lá fora, né? Ela começou a frequentar Rio de Janeiro e hoje mora no Rio, Portugal e Suíça, vive nesses 3 países aí. E ela trouxe aqui para o programa um procedimento que eu mesmo desconhecia, que era a questão da estética íntima. Disse que no Brasil isso as pessoas já fazem sem nenhum problema, e na Europa é um grande tabu. Quem faz com ela pede para não ser divulgado, para ficar ali entre o segredo profissional. Então eu queria que você explicasse um pouco aqui para a nossa audiência o que é essa questão da estética íntima. O envelhecimento acontece em todas as áreas. E acontece também na região íntima. Então, os grandes lábios, principalmente os pequenos lábios da região vaginal, eles podem ficar flácidos, com um aspecto mais mole, com perda de elasticidade e turgor, murcho. E aí, aparentemente, começa a sobrar a pele. E isso muitas vezes incomoda a pessoa dela, inclusive, não querer se relacionar. Então, tem vários procedimentos que são feitos, por exemplo, em analogia no rosto, tecnologias semelhantes ou iguais, para redensificar essa pele. Isso pode ser feito com lasers, com ultrassom microfocado, com outras tecnologias, mas pode ser feito também com injetáveis. São os bioestimuladores. Eles casam com essas tecnologias de laser
no sentido de bombar o rejuvenescimento de dentro para fora. Além disso, é possível preencher. Se a flacidez é tão grande, é possível usar, por exemplo, o ácido hialurônico, que é usado até às vezes em excesso, muitas vezes em excesso no rosto, para dita harmonização facial, também numa harmonização ali para deixar aquele tecido de novo menos flácido, com mais turgor, e até cirurgias para tirar o excesso de pele. Então tudo isso existe. E dentro desse contexto existe uma tecnologia de laser muito interessante, que aí já é saúde, que é principalmente para as mulheres menopausadas que não querem ou não podem fazer reposição hormonal. Elas vão ficando com o canal vaginal seco, que pode dar dor na relação, desconforto. Então tem lasers que estimulam o turgor lá dentro, olha que interessante, e a lubrificação. Isso é comprovado cientificamente. Então tem toda essa área. É uma forma de rejuvenescimento também, né? É isso. De dentro para fora também, né? De dentro para fora na região genital. E no Brasil, isso dentro do seu nível de cliente da Human Clinic, esse serviço é oferecido também na... Esse serviço é oferecido. Existem especialistas nessa área, tanto na área de tecnologias, lasers, quanto nessa área de uso de bioestimuladores, preenchedores ou a cirurgia para diminuição dos lábios. Para o público masculino, existe alguma coisa a se fazer? Por incrível que pareça, também estão se chegando lá. Uma das técnicas usadas, isso a gente não tem ainda na Human Clinic, mas é o preenchedor com ácido hialurônico para o engrossamento do pênis. Existem técnicas para aquela pessoa mais gordinha, né? Eu tenho conversado com urologistas que fazem isso, amigos meus inclusive, em que eles emagrecem a região porque o pênis vai ficando menor pela gordura ao redor e com dificuldades para o paciente. Então eles emagrecem, tiram o tecido, isso já leva a uma melhor, não só estética, mas funcionalidade. Então essas coisas também estão sendo desenvolvidas. Isso não diria que seja um tabu aqui no Brasil hoje, mas é algo que é pouquíssimo divulgado, sobretudo na questão da estética íntima masculina, né? Eu acho que é um pouco de tabu mesmo, é um pouco de tabu e as coisas novas também, elas levam um tempo, assim, às vezes, para se sedimentarem, né? E eu, como médico também, eu gosto de uma coisa muito nova ou que não tem evidência científica, esperar um pouco ter evidência científica para a gente poder usar, né? Essa questão de associações de técnicas, né? Olhando um pouco aí, pesquisando seu Instagram, e tem um Tecnobléfaro. Tecnobléfaro, né? Um nome bem não comum, né, de falar, né? Então, é uma técnica inovadora, né? Se puder explicar essa técnica, tecnobléfaro, né? Tecnobléfaro. A blefaroplastia é a cirurgia da pálpebra. Okay. Bléfaro é pálpebra. Então, o cirurgião, né, corta e costura. Tira um pedaço de pele, pode ser em cima, pode ser embaixo. Às vezes tira a bolsinha de gordura aqui embaixo. Tá, isso é ótimo. Muitas vezes funciona muito bem. Muita gente não quer o risco da cirurgia. O risco às vezes é ficar uma cicatriz visível, é não ficar tão natural quanto a pessoa gostaria. O que eu tenho percebido nessa questão da autoestima é que mesmo mulheres bonitas, jovens, e tem outros casos que existe um envelhecimento muito intenso nessa região, com flacidez, com linhas, com pele caída, excesso de pele, mas que não querem a cirurgia, a blefaroplastia, eu precisava tentar resolver essa dor. Quando o excesso é muito, a minha promessa é o seguinte: nós vamos melhorar, mas nunca vai ficar igual uma cirurgia.
Porque a Tecnoblefro é uma associação de lasers e também a gente pode associar exossomos logo em seguida do laser para tirar o processo inflamatório, que é um procedimento relativamente agressivo, fica inchado, vermelho depois. E a gente pode associar os bioestimuladores, pequenas injeçõezinhas aqui para fazer um efeito sinérgico no fibroblasto, estimular o fibroblasto via física do laser ou via química através de uma substância que também põe ele para trabalhar e fazer colagem e fibra elástica. Mas tem muita gente que está muito bem, mas tem isso aqui, por exemplo, craqueladinho, e as mulheres falam, a maquiagem craquela. Eu vou passar maquiagem, fica tudo craquelado aqui. Então essa associação de técnicas faz alguns benefícios. Nessas pacientes mulheres, são muitas, que tem pouco envelhecimento ainda, a ideia é alisar, firmar e tirar aquele pouco excesso de pele. E como é que tira o excesso de pele sem cortar? O laser faz microvaporizações, como se fosse uma chuveirada, e essa pele sai, esses micro pedacinhos saem, e a pele se remodela lá dentro, encurtando aquele espaço. Além da melhora da textura, das manchas, da área escura, das linhas finas, das rugas de expressão. E a gente consegue trabalhar também os ligamentos, que são as substâncias que estão ligando a pele no osso ou no músculo aqui para abrir um pouquinho o olhar. Isso também é um efeito muito interessante. Então a Tecnoblefro é para todo mundo que tem algum grau de envelhecimento ou excesso de pele e que não quer fazer a cirurgia nessa região. Eu também, como leigo, né? Olhando cada vez, desde o nosso podcast, cada vez que você olha coisa de beleza, as coisas de beleza chegam para você através do algoritmo das redes sociais, né? E aí eu vi um médico, que eu não lembro qual é o nome, que ele não recomendava, por exemplo, o Botox nessa região próximo do olho, porque meio que sobrecarregava a região aqui, ia dar um efeito de caimento. Isso é verdade? Não, eu não acho que é dessa forma, tá? O Botox, ele paralisa o músculo. Ele paralisa, na verdade, ele diminui a comunicação do neurônio mandando o músculo contrair. Então, se eu faço assim, eu estou pensando, fica bravo ou espantado. O cérebro comanda uma ação que pode ser involuntária, né? Esse neurônio chega no músculo e manda ele contrair. A toxina botulínica, ela age bem nessa conexão. Ela ou bloqueia totalmente ou parcialmente essa conexão. Eu gosto quando é parcialmente. Fica mais natural. Então tem pontos para suavizar as linhas da testa. Legal. Precisa tomar cuidado que às vezes a sobrancelha pode ficar muito baixa, porque o músculo que levanta a sobrancelha é o mesmo que faz a ruga. Você paralisa demais, a pessoa fica travada aqui. Tem para tirar a braveza. As mulheres não gostam muito porque elas estão relaxadas e as pessoas estão perguntando para ela, mas está nervosa? O homem pode ter a ruga na braveza. Na nossa cultura, a mulher não. Está preocupada? Então, faz a toxina aqui, é um efeito muito interessante, porque não muda tanto a expressão. O pessoal só vai ficar menos brava. E olha que interessante, já que você tocou nesse ponto. Tem um trabalho científico falando que pessoas com depressão foram tratadas com Botox, porque essas pessoas, elas se sentem tristes, bravas pela expressão. E quando você relaxa essa expressão, isso foi suficiente para elas melhorarem da depressão. E aí eu vou chegar no que você está falando. Porque o corpo influenciando a mente. Tá? E tem um psicólogo, um psiquiatra de Harvard que desenvolveu toda essa teoria, o corpo influenciando a mente. E será que se a gente tirar o sorriso, as pessoas não vão ficar menos alegres? Em oposição ao que eu acabei de falar?
Então eu não gosto muito de botox no sorriso. O que esse médico deve ter falado é que quando a gente trava muito o sorriso e a pessoa tem uma musculatura que quando ela sorri a bochecha vem muito para cima, que são músculos chamados zigomático, maior e menor, sorria, a bochecha vem para cima. Fica esquisito. Aqui não mexe, aqui sobe, fica uma prateleira aqui. Não que cai, não cai nada. É uma percepção esquisita. Não natural. E a gente está atrás do natural, né? Então eu uso toxina botulínica aqui, eu ponho pouco. Eu não quero travar o sorriso, eu quero só diminuir a força de contração. Isso é minha opinião. E a paciente que é tudo travado falou, olha, eu não acho que fica bom, vamos fazer um pouco menos, ver como fica, depois você me fala. É por aí. E outra questão interessante é isso que você falou, o que você como médico e dentro do seu conceito também de beleza, você tem um construto de até aqui ficar bom, mas em contrapartida eu tenho a vontade do cliente ou paciente, né, que quer mais, porque uma dessas conversas que eu tive com essa doutora portuguesa, ela disse que tem paciente que já está no limite de tá bom, mas é ele mesmo, quando o efeito contrário do espelho meu da Branca de Neve. Ela tá sempre se vendo feia, apesar de estar bonita no espelho, e chega para, no caso, você, que é o papa e o cientista e o alquimista que vai deixar ela bonita, meu médico, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Qual é o limite? E aí é uma questão muito também psicológica, né, desse acolhimento positivo de você dizer o não, como você falou, que fala que não fica legal. E é mesmo assim, assim, doutor, eu quero fazer, eu quero mais, eu quero mais. Existem cada vez mais casos de, isso tem um nome, chama dismorfofobia. A pessoa nunca está satisfeita, ela nunca se reconhece como bonita ou normal. E houve um boom disso, pela essa questão da autoestima, pela questão da harmonização facial. A gente teve dois grandes booms, assim. Teve o boom da plástica, lá atrás. Todo mundo queria fazer plástico. O que aconteceu? Um monte de gente esquisita. Que provavelmente mal feito ou sem indicação. Aí teve o boom da harmonização. Todo mundo quer ficar harmonizado. E tem casos que fica maravilhoso. Bem colocado, pouco no lugar certo, um queixo mais curto, uma área assim que o homem, por exemplo, com a mandíbula muito para dentro aqui. E aí todo mundo ficou bocão, bochechão. Não é todo mundo. Quando eu falo todo mundo, assim, houve muitos exageros. E quem está falando disso mesmo? Ah, essa aí, da dismorfofobia. E aí, então, aí as pessoas começaram a perceber, nesse boom de procedimentos, começaram a aparecer pacientes que não tinham fim. E que sempre dá errado. Porque elas têm uma doença psiquiátrica reconhecida que precisa ser tratada. Quando chega um paciente assim, invariavelmente dá errado, porque ela vai procurar alguém que faça. Eu vou falar não. Fala, não, eu acho que você não precisa disso, eu acho que você tem algumas questões aí que não fica tão bem em você devia pensar no menos, tento desviar, vamos pensar na qualidade da pele, vamos pensar na saúde da pele, vamos pensar em tratar uma outra área. E com frequência essas pacientes vão procurar até que alguém fala, vamos fazer. Interessante isso que você me coloca aqui, que essa médica portuguesa me falou que tem um caso na Europa que ela falou com muita reserva que a pessoa chegou a se matar. Porque começou a rodar e as pessoas dando o gol para ela fazendo, mas chegou um momento que ela ficou só e achou que era muito insuficiente, fez uma carta e se matou. Olha aqui. É o absurdo do absurdo. Isso é o extremo, né? Mas é bastante complicado, eu já tive casos assim. E tem casos mais
borderline que a gente fala, que não são tão assim, mas que a gente fala e tenta convencer. Eu gasto minha lábia, minha saliva para mostrar um outro lado, né? Às vezes dá certo, às vezes não. E a pessoa vai para outro lugar fazer e tudo bem. Quer dizer, não tem como, né? Você vê alguma associação, por exemplo, nesse boom das mulheres, homens procurarem clínicas como a sua em relação ao boom também da rede social? Porque na rede social tem o espelhamento de você ver alguém que você gostaria de ser, sempre mais bonita, sempre mais rica, ou tá nos melhores lugares, e agora esses filtros das redes sociais dá a maquiada eletrônica, né? Então a pessoa fica sempre querendo. Isso houve algum, assim, não sei se tem algum estudo, se você percebe que isso houve uma atratividade maior dessas pessoas para querer fazer esses procedimentos, acelerar a decisão. Total. A imagem irreal da beleza do Instagram é um problema. Porque já foi divulgado várias vezes que a pessoa que está lá maravilhosa naquele momento da foto do Instagram, quando ela é, vamos dizer, pega, ou ela mesma posta, ou sei lá, alguém posta uma foto dela sem maquiagem, ou sim, despreparada para a foto do Instagram, às vezes parece outra pessoa. Então, como é que você pode ficar se comparando o tempo inteiro com algo irreal? Você quer uma coisa irreal. E isso acelerou muito essa questão de procedimentos, né? E a gente tem que ter calma, a gente tem que explicar. Por isso que vem uma tendência recente de termos como quiet beauty, beleza quieta. Não sei se você já ouviu falar disso. Que é o quê? A pessoa tá ótima, bonita e ninguém sabe, não aparece que ela fez nada. Porque cada um tem uma característica de beleza pessoal. E é o que eu faço há 25 anos. E tá chegando, vamos dizer que tá convergindo pro que eu faço, que é não ter exagero, que é valorizar a beleza individual, cada um tem a sua beleza. Lógico, cuidar de problemas. Tem cicatriz, trata. O nariz é um pouco, assim, vamos dizer que pode melhorar, é possível. Né? O queixo é muito pequeno, então tem algumas pequenas coisas que, colocadas pontualmente, mas tem muitas pessoas que já têm uma normalidade, uma beleza própria e não precisam dessas mudanças. E a gente consegue embelezar trazendo jovialidade, qualidade de pele, textura, poros, luminosidade, firmeza, abertura ocular, tudo de maneira natural com tecnologia. Que aí a gente volta para a glass skin, que é quando alguém que está muito bem tratada entra no ambiente e, vamos dizer, sem maquiagem, ela ilumina o ambiente. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Se você estiver fazendo esses procedimentos que a gente sugere, provavelmente você vai, primeiro, rejuvenescer de dentro para fora. E agora nós estamos falando em meio que congelar o envelhecimento, parar de envelhecer. E a gente tem visto várias pessoas assim. Então a gente tem visto as pessoas tirando preenchedores em excesso. E há caso agora do Oscar, inclusive. Voltando para o absurdo, tem aquele filme A Substância. Você já assistiu esse filme? Não. Vale a pena. Ele é meio exagerado de propósito, para chocar. Mas é a pessoa se auto-sabotando de uma maneira muito inteligente, o roteiro, para ficar bonita. É uma auto-sabotação o tempo inteiro. Até que chega no extremo lá, que eu não posso falar, né? A atriz, a Demi Moore, que é da minha época, de garoto, maravilhosa, ela se deformou com preenchedores e plástica. Aí ela tirou tudo, fez procedimentos provavelmente com bioestimuladores, com lasers, talvez uma mini plástica. Ficou maravilhosa de novo.
E foi chamada justamente para fazer o filme sobre o exagero, que leva as pessoas, às vezes, até ao extremo. Então, assim, essa é uma tendência, essa Quiet Beauty. Tem tudo a ver com o que eu faço, que é uma combinação de coisas para rejuvenescer e depois manter esse resultado ao longo do tempo, envelhecendo muito pouco. Isso é muito importante, não só porque rejuvenescer é importante, para a autoestima da pessoa. E até na parte profissional. Eu atendo muita gente, não só pessoas que lidam com a imagem, que aí é óbvio, né? Se a pessoa lida com a imagem. Atendo muitos artistas, atores, modelos. Para eles é essencial. Inclusive, por causa das modelos é que eu desenvolvi a Tecnoblefaro. Elas são jovens, bonitas, mas começam essa questão do craquelado da maquiagem, né? Então, eu acho que é um contexto que está voltando para o natural, para o belo seu. Como é que você fica bonito sendo você mesmo, entendeu? Eu vejo também aí muito uma questão que passa pelo âmbito espiritual também, para que você consiga esse tripé que eu falo aqui no programa, que é saúde, força e fé. Quando falta um pilar desse, sobretudo Perfeito. no âmbito espiritual, porque tem pessoas que têm a luz também espiritual, que quando chega ilumina o ambiente também. A beleza do interior do espiritual ilumina. Então, e tem pessoas que são muito bonitas fisicamente, mas tem um lado espiritual ainda tão a se desenvolver que ela não ilumina o ambiente. Ela traz até tristeza quando chega aquela pessoa pesada que chega de você, né? Perfeito. E você que deve ter essa relação muito intensa com seus pacientes, as pessoas sempre terem uma expectativa high de chegar, entrei aqui nessa mega clínica aqui, eu vou sair transformado ou transformada, né? E isso você tem que ter uma sensitividade muito grande de equilibrar, que às vezes não é o que está faltando na beleza. A pessoa já está com a beleza high. Talvez o que está faltando é a mente, é o espiritual. Como é que você equilibra isso aí nessas suas consultas? Olha, foi perfeita essa colocação. Que é difícil isso aí, né? A pessoa vai para um médico, mas na verdade ele encontra um psicólogo lá. Por isso que eu adoro, eu invisto, eu perco meu tempo na relação médico-paciente. Eu quero entender o que aquela pessoa precisa. A partir do momento que ela sentou ali na minha frente, eu preciso entender as queixas e como eu chego ou naquele resultado ou no resultado que eu quero que ela chegue, mas eu quero entender também, e isso é legal, eu gosto, como é que eu lido com ela, para que ela entenda as necessidades dela, minha e dela. Isso dá um livro, viu? Dá. Mas isso eu acho que é muito legal da minha profissão, entendeu? Não sei quantas pessoas eu já atendi na vida. E a gente vai melhorando. E essas coisas a gente desenvolve, você concorda? Com certeza. Principalmente você trabalha com high achievements people, né? Uhum. Que já chegam com uma expectativa. Então, tem pessoas, Rodrigo, que eu tenho que dar na canela o tempo inteiro. Para ela perceber que ela não manda ali, que ela não impõe. Principalmente quando é uma mega famosa. Nem a mega famosa também. É muito importante. E aí ela te vê, depois ela vai te valorizar mais. Isso é muito interessante. Ela pode sair pé da vida. Porque todo mundo tá fazendo o quê para ela sempre? Vamos, joga flor, joga confete. É a cultura do sim, né? E ela tá ouvindo isso a vida inteira e piorando como pessoa. E aí quando ela ouve um não, uma brincadeira, tipo, não tô nem aí pra você. Pode ser quem você quiser. Não me interessa. Entendeu? Claro que existe respeito, existe uma relação, mas é o jeito que eu encontro para eu e ela termos uma relação melhor, para que eu consiga chegar num objetivo melhor. Não é agradando, é desagradando às vezes. É dando uma realidade, é colocando limites.
É uma Entendeu? dicotomia que eu vejo de relação de médico-cientista com alma também, né? De equilibrar isso aí, né? Por que você quer fazer isso, né? É mais ou menos isso, né? É isso. E mostrar. E aí, conforme essa pessoa vai ver, volta, aí ela vai me. Aí eu consigo ir colocando, depois que ela já teve, assim, essas colocações, brincadeiras, falar que ela não tá certa em tudo, que ela devia olhar mais pro outro lado, que ela devia até falar, tratar melhor as pessoas. Não é fácil. E tem algumas pessoas nesse meio que tem um ego muito grande e a gente tenta mostrar um outro lado, entendeu? Você também é pioneiro nessa questão de associações de técnicas. E aí eu olho sempre seu Instagram para aprender, eu gosto de olhar aquilo que eu não sei, para aprender novas coisas, novas ciências, novas coisas, e eu vi uma coisa muito interessante chamada de Cool Fit, que é um conceito que é uma descorrupção de associação de várias técnicas. Se você puder nos explicar o que é esse O conceito. Coolfit, e aí a gente já falou da Coreia, são 2 equipamentos coreanos, tá? Imagina que é o Coolphase, que acabou de chegar o ano passado. Eu fui conhecer essa tecnologia na Coreia, acho que foi outubro do ano passado. Apliquei lá, o coreano aplicou lá em mim para eu entender. Em seguida, 15 dias depois, a máquina estava na Human Clinic, a gente já tratando. Eu já conhecia a ciência, mas eu precisava ver a máquina, entender como ela funcionava. Com o Liftera, que também é uma tecnologia coreana, e o que eles fazem? Eles têm efeito sinérgico. O Liftera, ele faz micropontos de coagulação em vários níveis. Esse é um dos segredos da gente falar de rejuvenescer e parar de envelhecer. A gente tratar o sanduíche inteiro. Epiderme, derme superficial, derme média, derme profunda, junção da pele, gordura, e junção da pele no osso e no músculo, que são ligamentos, são cordinhas. Então o Liftera, ele faz micropontos de coagulação para o tecido se renovar, 1,5, 2, 3, 4,5, 7, se for o caso, 10 minutos embaixo da pele. Aí você distribui esses micropontos lá, através da tecnologia do ultrassom microfocado. O que o organismo faz, entende que aquele microponto precisa ser reparado. Colágeno novo, fibra elástica nova. E aí a gente consegue ser preciso em áreas assim onde, principalmente em ligamentos, para fazer efeito lifting. Não adianta a pele estar bonita e firme, ela tem que voltar a ser sustentada, sem fio de tração, sem corte, sem costura. Tá, mas ela não redensifica o volume inteiro de pele, que são micropontos. Então a gente associa uma outra tecnologia que faz como se fosse o colchão de molas ficar durinho de novo. E é o colchão inteiro. Então, micropontos com colchão inteiro, Coolfit, Liftera mais Coolphase. Essa é uma das associações que a gente faz, tá? Faz 25 anos que eu estudo laser, eu fui para fora estudar isso em 98, quando não existia aqui no Brasil, estava chegando. Estudei muita física para entender essa interação. Então, e gosto muito do que faço. Então, é uma combinação boa. O pessoal de PNL gosta muito de falar de características, vantagens e benefícios, tal do CVB. Hoje, tem sido divulgado, inclusive no Instagram, por alguns médicos aí, a questão desses 2 medicamentos que estão na moda aí nos Estados Unidos e no Brasil, que é o Ozempic e o Mounjaro. Andei pesquisando no ChatGPT um pouco, tem bastantes efeitos colaterais lá de ambos, que esse efeito que é um remédio pensado para diabetes tipo 2 e agora está explodindo aí nas mídias como um efeito para o emagrecimento de pessoas, a princípio obesas, e agora todo tipo de pessoa que quer dar aquela emagrecida rápida tem efeito. Agora, tocando um pouco no construto da área da dermatologia, é uma pessoa que é bastante avantajada no sentido do espectro da obesidade. E aí toma essas canetadas e de repente ele emagrece. O que acontece com a pele dessa pessoa e quem
buscou esse tipo de tratamento, qual é a vantagem, o benefício, a característica e em relação à sua área, o que tem que ser feito depois? Bom, vamos lá. Esse é um tema interessante. Primeiro, esses remédios realmente mudaram a vida de muita gente. Porque essa questão do metabolismo, do açúcar e da gordura traz muito problema de saúde pública. Pessoas sobrecarregando o organismo inteiro, vivendo pouco ou vivendo mal. Para não entrar no mérito técnico, tudo. Tanto que foi desenvolvido lá atrás a cirurgia bariátrica, que é tirar pedaços do intestino ou do estômago para a pessoa comer, não absorver e emagrecer. Porque são casos em que a pessoa ela vai viver menos, ela vai viver mal da sobrecarga do açúcar ou da gordura em vários órgãos humanos. Então é positivo? É. Existem governos colocando isso como saúde pública. As canetas. É melhor para o Estado financiar isso do que financiar amputações, cirurgias, UTIs, etc. lá na frente. Tem efeito colateral? Tem. Vão ser descobertos outros efeitos colaterais em médio prazo? Vão. Mas o entendimento atual é de que, como saúde pública, para quem precisa realmente, é uma mudança até de longevidade para muita gente. Agora, o que está acontecendo? Todo mundo usa. Indiscriminado, sem acompanhamento, pessoas magras usando para ficar seca. Aí começa a ter problema, né? Porque a pessoa nem precisaria. Mas um dos problemas que aí, voltando para a minha área, é o que a gente chama de, foi dado esse nome, de Ozempic Face. Porque quem emagrece rápido, emagrece como um todo. Perde a gordura em geral, perde a gordura do pneuzinho, da barriga, da coxa, do braço e do rosto. Que são coxins de gordura aqui que a gente vai perdendo com a idade. E que dão sustentação e beleza no rosto. Então, já tem alguns atores aí, algumas pessoas da mídia, mas também pessoas em geral, ficando com o rosto chupado, pele flácida. Não estou falando só do rosto, estou falando do corpo, também vai acontecer isso, né? Flacidez corporal também tem tratamento, as tecnologias melhoraram muito, finalmente, para o tratamento corporal de flacidez, de lasers e outras tecnologias. Mas pensando no rosto, existe isso, Ozempic Face. E aí a gente tem que trabalhar para ir redensificando a pele, melhorando a flacidez, usando bioestimuladores, usando os lasers, eventualmente um pouquinho de preenchedores para repor a gordura que foi perdida. Então tem todas essas questões relacionadas a esses novos medicamentos. O ideal é um tratamento, então, integrado. Primeiro a pessoa tem que ter um acompanhamento com endócrino ou com um médico que esteja acompanhando. Mas as pessoas, principalmente que tem pouca gordura, tal, ou todo mundo que vai emagrecer bastante, já ir cuidando da pele, prevenindo o Ozempic Face, tá? E tem uma coisa revolucionária até que a gente vem começando a fazer, que é usar a gordura do próprio corpo, a sua gordura, antes da pessoa ficar completamente sem gordura, né? Porque tem gente que vai ficar completamente sem gordura. O cirurgião plástico, ele colhe essa gordura, existe um processo de filtração para separar uma partícula que a gente chama de nanofat, que são micropartículas de gordura. E essas partículas, micropartículas, elas têm capacidade regenerativa comprovada cientificamente há muito tempo. E aí isso pode ser injetado para promover o rejuvenescimento de dentro para fora, sem volume. São pequenas quantidades. Existem os exossomos, que é uma coisa feita em laboratório. E existe a possibilidade de pegar a sua própria gordura, e a gente está também trazendo esse caminho, e aí rejuvenescer, por exemplo, face, pescoço,
com essas micropartículas de gordura. Isso é baseado naquele tratamento que até alguns lutadores faziam, que agora é proibido nos Estados Unidos, ou até o UFC proibiu, de tratamento com o próprio sangue para repor energia. Eu acho que tem a ver, né? No sangue também tem células regenerativas. É chamado de PRP, o plasma rico em plaquetas. Aqui no Brasil não tem aprovação. É usado, mas não tem aprovação. E aí filtra-se o sangue e pode ser recolocado em tecidos em geral, né? E lá é aprovado, inclusive, para alguns fins, o plasma rico em plaquetas. Mas aqui no Brasil isso não foi aprovado até hoje, tá? Esse Ozempic, só para fechar essa questão, esse Mounjaro, na Human Clinic, vocês operam esse tipo de tratamento para quem precisar? A gente não tem ainda essa oferta, né? Porque isso é dado por um médico especialista, né? Que pode ser um endócrino, pode ser um geriatra. Não é o nosso foco, tá? Então a gente não tem esse serviço de ofertar o Ozempic ou Mounjaro para os pacientes da Human Clinic. Esse collab que eu achei muito interessante no Instagram com essa estrutura de room, de beleza, né? Do Romeu Felipe e a Human Clinic aí dividindo espaço num collab. Como foi essa ideia e o que é que vocês, quando pensaram nisso, pensaram em tocar, em abranger? A ideia surgiu porque o Romeu é nosso amigo e ele montou o maior complexo de salão de cabeleireiro do mundo, entrou pro Guinness. E quando ele estava montando, a gente pensou em fazer um collab, em ter a Human Clinic dentro desse complexo, mas separado, numa unidade da Human Clinic, um pouco de 200 metros quadrados, 240 metros quadrados, onde nós ofertamos os mesmos tratamentos que estão nas outras 3 clínicas ali próximas. Inclusive tem outra que também tem um collab com essa questão de salão, de beleza, de cabeleireiro, para fazer um cross dos pacientes, para ter uma área de relacionamento comum e o paciente que vá na Human Clinic conhecer os serviços do complexo do Romeu Felipe e o pessoal que vai no Romeu Felipe, que é um público bastante diferenciado, também conhecer os nossos serviços. Isso tem funcionado bem e ali é um lugar também muito bem posicionado na Avenida Brasil. Ele está finalizando a obra, vai ter um rooftop interessante também, eu acho que vai ser um ponto de encontro de pessoas. E ali o networking também pode ajudar a alavancar o nosso negócio, né? Esse da Avenida Brasil que tem o bar, que está lá no seu Instagram? Ele tem um bar assim, porque a entrada é pelo complexo Romeu Felipe. Uhum. Então ela passa pelo salão de cabeleireiro, ele tem um bar dele ali e tal. Aí você vai entrando, aí chega uma hora, virando à direita assim, quando você entra, você vai encontrar lá o logo da Human, e aí entrando ali é Human Clinic. Imagina que era o do Shopping Guatemi, não é uma outra estrutura? Não, é lá na Avenida Brasil. É na Avenida Brasil, né? É. Que maravilha. Se você fosse estabelecer uma trilha sonora para sua carreira, qual seria? Tem que fazer perguntas novas para você, né? Tô pensando numa música. Música, uma trilha sonora que até esse momento na sua carreira, se fosse tocar numa trilha, era a música da sua carreira até o momento. Agora você me pegou, porque eu gosto muito de rock and roll, por exemplo, né? Mas as músicas do rock and roll, elas não são tão... elas não vão tanto de encontro com a minha carreira, né? Eu preciso pensar um pouco mais nisso, não me veio nada na cabeça, né? Assim, de momento. Que eu acho que... Eu vou ver se... Eu vou começar a falar e vamos ver se vem uma trilha sonora aqui. Eu acho que é uma carreira, assim, de dedicação. De dedicação ao meu maior
tesouro que é o paciente. Então, tudo que eu fiz foi de dedicação, foi estudar, foi me formar médico, depois foi aprender laser fora do Brasil, depois foi ensinar lasers na Escola Paulista de Medicina, depois foi desenvolver essa parte. Não, porque eu também faço cirurgia, eu ainda cuido de câncer de pele, eu fui o coordenador do Fleury, ainda faço parte da área de câncer de pele do Fleury por 10 anos, ainda sou consultor do Laboratório Fleury. E aí tudo que eu desenvolvo foi pensando na pessoa que senta na frente de mim. Depois vem o resto. Formar equipe, desenvolver clínicas, etc. Eu não consigo pensar uma trilha sonora, tá? Mas isso vai ficar uma próxima. Vai ficar uma próxima aí. Se você tivesse fazer uma recomendação de livro para quem está nos assistindo, seus pacientes e também não pacientes que estão vendo esse conteúdo pela primeira vez. Muito bem. Eu tenho lido muito artistas, escritores que são mais recentes, escritores que tenham brasileiros, tá? Então, eu acho que nas relações, eu gosto de falar do livro de contos do Machado de Assis, porque ele esmiuça as relações humanas, tá? Essa seria uma dica bem interessante. Eu queria falar de um livro que eu li, acabei ontem, do meu amigo geneticista Rodolfo Tamburim, que chama O Algoritmo de Deus. Ele vai ser lançado, então preste atenção nesse lançamento. E ele une a genética, como é que você, com o seu pacote genético, tira melhor proveito dele. E faz uma ligação com o divino, que eu acho que é super interessante, porque a genética é algo que vem e é individual de cada um, não existe duas iguais. Por isso talvez chame o Algoritmo de Deus. E é uma área que a gente vai desenvolver, ele me chamou para desenvolver isso. Então eu vou citar esses dois aqui, que são os últimos dois que eu li. Os contos do Machado de Assis, que falam muito das relações humanas, e o Algoritmo de Deus, do Rodolfo Tamburim, que vai falar de genética, mas vai falar de conexões também. Já tá estendo o convite para ele vir falar do livro dele aqui. Eu acho que ele vai gostar muito. Se ele gostar, tá? E agora, o nosso momentozinho aqui, que você já teve, tem que fazer pedidos diferentes da sua clínica. O que eu tenho que fazer? Você agora, com essa lâmpada mágica aí, a gente desafiou no primeiro podcast, agora você vai fazer pedidos diferentes, que você, dentro desse contexto que você falou, você vai fazer pedidos aí universais que você possa reverberar para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem que esfregar, né? Tem que esfregar, tem que deixar sua energia aí na lâmpada. O primeiro pedido é pessoal, né? É que eu consiga equilibrar o meu trabalho. Eu vou segurar a lâmpada, né? Pode segurar. Com os amigos, com a família e com os meus sonhos, né? Eu tenho o sonho de morar na Europa, porque eu acho que a cultura ali floresce. São muitas culturas em pequenas viagens. Então esse é o meu primeiro pedido, é conseguir equilibrar com saúde tudo que eu venho fazendo. O segundo pedido é me dar realmente iluminação para continuar cuidando dos meus pacientes, que é o meu maior tesouro, é o dia a dia. Inteligência para decifrar, para indicar. Porque lâmpadas são 3 pedidos, certo? 3 pedidos. É um Deus generoso. E o terceiro pedido é que eu desenvolva essa tecnologia de laser de tratamento sistêmico de pacientes, que é uma pesquisa que eu acho que vai começar com gente de fora do país, para eu me sentir mais pleno no que eu faço, no sentido de realmente estar fazendo mais bem para mais pessoas, com uma coisa inovadora. Então tá aqui meus 3 pedidos aqui, vou esfregar a lâmpada aqui.
E espero que seja contemplado. Vai ser sim, porque o gênio, na verdade, para aqueles que creem, é Deus, né? Então Deus está nos ouvindo aqui, velando para aqueles que fazem o bem, né? Nas suas redes sociais, doutor Fernando, como as pessoas podem te achar? Aqui tem alguns momentos seus, até o nosso momento do nosso podcast, um pouco da sua clínica, e aqui também nessa câmera do meio aparece o seu Instagram e as suas redes sociais, mas queria que você também... Sim, o meu Instagram é o @dr Fernando Macedo, tudo junto, né? Sem ponto, sem nada. E o da clínica é o @humanclinic.com, não, @humanclinicbr, tudo junto, sem ponto. E também tem um site que é o www.fernandomacedo.com.br, que vocês vão encontrar informações. No YouTube também tem um canal do que eu faço, do que eu falo, de como eu sou, né? Acho importante as pessoas também conhecerem como a pessoa é, para ver se tem empatia. Tem tanta gente, né? Então é bom ter uma empatia com quem vai cuidar de você, né? É o behind the scenes aí, né? Do Isso aí. Fernando. Se agora, um momento muito esperado aqui no nosso podcast, a gente vai pedir para o Dr. Fernando Macedo dar uma dica de beleza para que todas as mulheres fiquem com uma pele maravilhosa, gastando pouco. Olha, isso é complicado, hein? Eu vou falar duas coisas, tá? Eu acho que a dica de beleza é um produto que deve ter uns 40, 50 anos, que é um medicamento, não é um cosmético. Por isso ele tem que ser usado com parcialidade, principalmente em pessoas que têm pele sensível não devem usar, mas que é o ácido retinóico ou tretinoína, começar numa concentração básica de 0,025 em creme e colocar 1, 2 vezes na semana no seu skincare. Isso é mais potente que qualquer creme de R$1.000. Mas ninguém ganha dinheiro com ácido retinóico, é muito barato. E não pode ser usado perto das pálpebras, porque ele pode irritar. Mas usado com parcimônia, pode ser usado no dorso das mãos. Então vamos falar de mãos primeiro. Use nas mãos primeiro, né? E o uso frequente vai rejuvenescer, cuidar e prevenir o envelhecimento. Isso é muito antigo, tá sempre no meu skincare que eu uso nas minhas pacientes, a não ser em quem tem pele sensível, tá? Um pouquinho disso equilibrando com o hidratante. É um dos pontos chaves. A segunda dica é: procurem a sua beleza. Procurem a sua beleza natural. Fujam das coisas muito artificiais, fujam das coisas que são para volumizar demais. Cuidem da pele para que você irradie quando você chega no lugar com a pele bonita, firme, elástica. Então, e fujam também de promessas muito maravilhosas, de coisas que mudam do dia para a noite, né? Então, cultivem a sua beleza, não a do Instagram, a beleza própria da qualidade de pele. E o ácido retinóico vai fazer isso. Agora a gente vai passar para as considerações finais do Dr. Fernando Macedo, também abrindo em 2 vértices aqui. Hoje nós temos uma audiência que alcança 20 países, Japão, Oriente Médio, e estamos crescendo países na África com língua portuguesa. Muito obrigado, meus amigos da África. Então, vou passar as considerações agora para o Dr. Fernando Macedo, que ele faça considerações para quem está nesse nosso plano existencial e para aquelas pessoas que vão estar vendo o YouTube daqui a 100 anos e vão estar vendo essa conversa desses 2 malucos aqui, que daqui a 100 anos pode ser que não faça nem sentido, mas a gente quer chegar em você também. E aí o Dr. Fernando Macedo que a internet está aí para ser eterna e vai reverberar até o fim dos tempos da humanidade, né? Eu acho que a palavra hoje em dia é longevidade, mas com qualidade de vida, tá? Não adianta viver 90 anos, 95, sofrendo, acamado. Longevidade, eu acho que a gente vai usar a genética, tá chegando com tudo.
Nós vamos desenvolver isso na Human Clinic. Já estamos desenvolvendo com o meu amigo Rodolfo Tamburim. Exercício físico, boa alimentação. E aonde eu entro nessa história da longevidade é que o que eu faço, que é cuidar de você, no sentido da qualidade da pele, da beleza, do rejuvenescimento, é melhorar a sua autoestima e mostrar também esse poder que a autoestima tem. Então, longevidade é tudo, é exercício físico, é a mente, é a fé. E aí, quando a gente fala mente, é ter atividades prazerosas do tipo caminhada, exercício, uma corridinha, meditação, só ficar lendo um livro que você goste. Então, longevidade com qualidade de vida. Essa é a minha mensagem para todos. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença iluminada aqui do Dr. Fernando Macedo, que traz um conteúdo além da medicina. Traz um conteúdo de vida, um conteúdo de humanidade, de paz. É uma pessoa que está conosco, sempre passa uma paz muito grande, uma energia muito positiva. Então eu desejo a vocês aí os 3 pilares, saúde, força e fé. Você já tem aí as redes sociais e o site da Human Clinic. Procurem e fiquem belos, por dentro e por fora. Até mais, pessoal. Hey! Muito bom, Rodrigo. É um prazer estar aqui, conhecer o seu espaço. Sentir de novo uma energia positiva, uma coisa muito para frente, assim, no sentido de fazer o bem para as pessoas. Isso realmente não tem preço. E aquele momento que a gente conversou da outra vez, eu estava num momento até mais difícil. E foi bastante interessante como aquilo, como eu te disse, me deu insights para botar a fé em mim mesmo. Okay. Continuar acreditando em mim mesmo. A gente falou de um negócio que a história do Já Custou, que eu fui para a oceanografia, aí você falou assim, cara, você tem então essa veia do descobridor. E é realmente isso, você acertou. E agora eu tô querendo ir por esse outro caminho para virar descobridor de novo. Que é essa coisa nova aí que, se Deus quiser me iluminar, nós vamos seguir, porque é uma coisa que eu acho que pode colher fruto.